noite. Quem são as pessoas que mais magoam? Marido, mulher, namorado, chefe, pai? Um estudo inédito revela a opinião dos brasileiros sobre os campeões da mágoa. A pesquisa faz parte do projeto A Mágoa nas Américas, um mapeamento de quem provoca este sentimento no Canadá, Argentina, México e Estados Unidos. Com a palavra, o professor da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e consultor de marketing, Marcelo Peruso, responsável pela pesquisa, e especialista em comportamento humano e também consultor marketing, Milton Malansky. Quem é a pessoa mais difícil de se lidar no dia a dia e, por isso, mais magoa você? Você pode participar pelo telefone 41 331 7530 ou pelo endereço eletrônico, com a palavra rtve.pr.gov.br. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Vamos ao resultado dessa pesquisa. Quem é o campeão, Marcelo, da mágoa? Interessante. Hoje, analisando os relacionamentos, colocando a emoção das pessoas, a razão, os namorados foram os campeões da mágoa. Isso surpreendeu vocês de alguma forma durante a pesquisa ou não? Foi um resultado que a gente não esperava, não imaginávamos que seria dessa forma, né? Por exemplo, o pai em segundo lugar, o colega de trabalho em terceiro. Isso, de alguma forma, para nós, foi uma surpresa. Mas tem uma explicação ou não? Tem. O que ficou bem claro assim na pesquisa é que quanto você tem mais maturidade, mais perdão existe. E quanto mais imaturidade, você vai perdoar menos. O que a gente nota é assim, namorado e pai, a relação é muita emoção. E as pessoas não têm muita maturidade para perdoar. Porque o pai magoa quem? Magoa o filho. E o filho, quando escuta aquilo do pai, fala assim, puxa pai, por que você fez isso comigo? Porque ele não tem maturidade de entender que às vezes a verdade do pai é por bem dele. E namorado, a relação é muito frouxa, né? O namorado, não gostou, já troca, já vai com outro, é aquela festa, né? Já noivado não, noivado já tem um pouquinho mais de responsabilidade com as famílias. E casamento, aí sim, a pessoa até magoa, mas sabe uma coisa, eu fico na dela, assim, porque eu não vou acabar um casamento por causa de uma mágoa, então a pessoa vai guardando. O marido aparece em que lugar? O marido hoje, ele tem 4,75, ele aparece aqui em 9º lugar. É muito interessante essa relação. Qual a diferença? Namorado primeiro e marido... É a ordem, né? Namorado, noivos e o casal. Ou seja, é um nível de relacionamento baseado na emoção e na razão. Ou seja, o relacionamento namorado basicamente é pura emoção. Eles estão se descobrindo. Eu não gostei muito do que você fez, já troco e vou para outra. Ou seja, não tem não é que você tem respeito, existe respeito, mas é questão de escolha, questão de convivência. Estou descobrindo a pessoa. Já noivado, você já tem o porquê de noivar com essa pessoa. Me parece que já conhece, me parece que você já tem um relacionamento e um porquê de escolher aquela pessoa e ficar do teu lado. Então a razão já começa a aparecer. E casamento já começa a ter a razão em primeiro lugar e a emoção em segundo. Mas é a razão em primeiro lugar ou é aquela famosa história de que empurra para baixo do tapete e deixa um pouquinho, e deixa lá? Por isso tenta não se magoar muito. O ideal é que a pessoa coloque a razão em primeiro lugar, porque os sentimentos, eles são um resultado da razão. Na verdade, o sentimento é resultado do que a gente pensa, das nossas ideias, daquilo que nós fixamos a atenção. Porque para todos nós ocorrem todos os dias coisas ruins e coisas boas. E nós é que vamos escolher aonde vamos colocar a nossa atenção. Se nós colocarmos a nossa atenção nas coisas ruins, nas coisas que não nos agradam durante o dia, é claro que o sentimento não vai ser positivo, vai ser um sentimento negativo. Se nós colocarmos a nossa atenção em acontecimentos que são bons, que nos são agradáveis, a tendência é de a gente ter um sentimento mais positivo. Por isso é importante colocar a razão acima da emoção. E quem são as pessoas que ajudaram a fazer essa pesquisa? Quem são os entrevistados? Como que foi a escolha dessas pessoas? A metodologia de trabalho? A metodologia ela foi diferenciada. Ela foi feita pela internet através de uma dinâmica onde a pessoa teria que ficar no mínimo 3 minutos em contato com essa pesquisa. Ou seja, para a gente ter realmente uma fidelidade na resposta, até para ter comprovação científica disso tudo que foi feito. Então a amostra é nacional, dividida nos estados de forma proporcional e somente pessoas acima de 18 anos. Então é uma amostra muito confiável. E o que a gente ficou muito feliz é que esse projeto da América, ele acaba mostrando que o projeto Brasil é verdadeiro. Nós fizemos já uma amostra significativa no Canadá e o resultado do Canadá é 80% igual ao do Brasil. Tem uma explicação para isso? Tem. A emoção e a razão
seja no Brasil, seja no Canadá. O Canadá, que é um país multicultural, com, né, franceses e ingleses, me parece ser homogêneo no mundo inteiro. Pontualmente, alguns personagens mudam de posição, como o marido. O marido aqui está em 9º, mas o marido lá está em 4º. Então me parece que essa relação entre marido e esposa tem algum problema, né? E isso a gente vai descobrir agora na viagem que estarei fazendo para o Canadá, conversando com especialistas em loco, ou seja, na própria cidade de Toronto. Quer dizer, a pesquisa é feita pela internet, mas no caso, você vai, como é no Canadá, você vai até lá para ouvir pessoas também. Não tem a menor dúvida. Aqui no Brasil a gente tem especialistas e a gente conhece o relacionamento humano. Agora, o que faz o marido ficar em 4º lugar, e a pesquisa ela tem uma amostra significativa, mas ela pode ter uma nuance, é super importante perguntar para especialistas que conheçam a cultura, conheçam o relacionamento das pessoas nesse local. E esse é o nosso objetivo, aumentar a amostra para 1000 entrevistados e realmente entender um pouquinho mais do resultado com especialistas da região. 1000, mas e aqui? Foram quantos pesquisados? 2024. 2024. É possível ter uma ideia do comportamento humano? Sim. Nessa questão de mágoa, com um número de 2.000 pessoas, em média? Sem dúvida, a margem de erro aqui é em torno de 4% de confiabilidade, então de 96%, isso estatisticamente, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção também, você vê que o filho, nesses 21 personagens que nós colocamos aqui, por uma questão de metodologia, ele ficou em último lugar, é o que menos magoa. Então, vai de encontro também àquela questão da maturidade. O filho é muito menos tolerante com o pai do que o pai com o filho. Por uma questão de o filho imaturo, então está começando as suas experiências, né, a sua vivência. E não entende muitos posicionamentos. Às vezes o pai, claro, nem sempre tem um posicionamento correto. Mas aquela firmeza, às vezes, que é exigida do pai, até pela mãe, às vezes, né, naquela história de que deixa teu pai chegar, que daí nós vamos ver como nós vamos resolver. Exatamente. Então, aí a gente entende por que o pai está em segundo lugar aí também, né? E por que o pai, em função da sua experiência, da sua maturidade, tolera bem mais o filho do que vice-versa. Tem muita diferença de um estado para outro? Tem. A principal diferença que a gente ficou surpreendido, efetivamente, foi o Nordeste. Porque o pai, ele fica em segundo lugar no Brasil inteiro, mas no Nordeste ele passa na frente dos namorados. O pai é o que magoa mais, com 16%, e o namorado vai para 11%. É realmente uma inversão, até percentual. Aí a gente, claro, analisando, o Nordeste é um estado patriarcal, onde o homem exerce uma pressão muito maior dentro da família e até dentro da própria cultura, se pode dizer até que é político, social e econômica. Todos os momentos o homem acaba se sobrepondo mais. E a pesquisa realmente demonstrou isso, que o pai magoa mais no Nordeste. E a mãe? A mãe, ela é homogênea no Brasil. É engraçado, né? A mãe, ela tenta usar mais a emoção no relacionamento. E o pai mais a razão. E nisso ela vai a proporção. Ou seja, a mãe, ela não usa a emoção para magoar, ela usa a emoção para colocar um paninho, né, quentinho ali, para deixar mais tranquilo as coisas, porque realmente ela sabe que, principalmente os filhos, quando ficam magoados, eles não têm maturidade. Então a mãe tenta explicar de uma forma mais sensível, né, de uma forma mais tranquila, aquela situação. E o pai, muitas vezes, ele não tem meia palavra, pum. A mãe está com quantos %? A mãe está com 4,75%. E o pai? E o pai com 11,53%. Isso a nível nacional, né? Porque, na verdade, tem essa diferença de estado para estado. E no Sudeste? O Sudeste é campeão de mágoa do ambiente de trabalho. Isso aí é uma festa. É impressionante, né? Porque aqui no Sul, até a gente tem um vínculo muito grande com o trabalho. A gente trabalha 8 horas, 9 horas por dia. Mas a gente tem facilidade até para ir trabalhar. Agora, em São Paulo, capital, pontualmente o resultado de São Paulo, capital, é impressionante como os colegas de trabalho e chefes aumentaram o nível de mágoa. Porque você tem muito mais convívio com o teu ambiente profissional que o teu ambiente familiar. Não significa que você fica 8 horas trabalhando, não. Você sai de casa às vezes 5 horas da manhã, fica 2 horas pegando o carro para ir trabalhar, mas nessas 2 horas você já teve o desvínculo com a família. Você já começa a pensar no trabalho, já começa a ligar para o teu celular. E daí, como que está aquilo? O projeto está pronto, o processo já terminou? Ou seja, a mágoa... Toda a tua atenção é voltada para o trabalho. Então isso é muito interessante.